Em 2019, um áudio mudou a história do futebol brasileiro. Fala, Zezé, bom dia, cara. Pois é, um áudio no WhatsApp de um jogador para um dirigente causou uma revolução no futebol brasileiro. Era a 35ª rodada do campeonato. O Cruzeiro enfrentaria o CSA. E apesar do time mineiro ser considerado um dos favoritos ao título naquele ano, a situação era exatamente o oposto. O time estava brigando para não cair. Antes daquela rodada, a situação não era das mais difíceis, estava apenas um ponto atrás do Ceará, que era o 16º colocado. E a partida contra o CSA, um time mais fraco, lá do fim da tabela, parecia ser tudo o que o Cruzeiro precisava para sair dessa situação. É nesse contexto que vem o áudio do Thiago Neves para o Zezé Perrella. Ele pedia uma parte dos salários atrasados. Não precisava ser tudo não, uns 60%. Era para pagar isso antes do jogo do CSA, para dar aquele ânimo nos jogadores, para fazer todo mundo correr um pouquinho mais. E ele até fala que se o salário fosse pago, nem precisava de bicho. E termina o áudio dizendo: Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Que zica, meus amigos, que zica que foi esse áudio. O CSA vence por 1-0, com direito ao próprio Thiago Neves desperdiçando uma cobrança de pênalti que ele chuta pra fora. A partida aconteceu numa quinta-noite e na madrugada de quinta pra sexta começa a surgir na internet o áudio em questão do Thiago Neves pro Zezé Perrella. E é óbvio que isso viralizou. O Brasil inteiro escutou aquele áudio. Depois disso vem uma guerra de narrativas. O dirigente Zezé Perrella sugeriu que quem tinha vazado o áudio foi o próprio jogador. Enquanto tanto o Thiago Neves quanto seu companheiro Robinho já falaram em entrevistas posteriores que quem vazou aquele áudio foi o próprio Perrella. Com esse clima, salários atrasados, dirigente jogando a culpa do vazamento no jogador, jogador jogando no dirigente, é óbvio que nas 3 rodadas seguintes o Cruzeiro não conseguiu fazer o que precisava. Thiago Neves ainda seria afastado do time no restante do campeonato, porque na rodada seguinte, ele machucado, não viaja com o elenco para enfrentar o Vasco, mas decide ir pra tardezinha. E obviamente que isso acabou vazando na internet também. Com todo esse clima terrível no vestiário, nas 3 rodadas o Cruzeiro perdeu. 1-0 pro Vasco, 2-0 pro Grêmio e em casa perde por 2-0 pro Palmeiras e termina aquele campeonato rebaixado. Mas aquele áudio traz luz a algo que muita gente já sabia no meio do futebol: que o Cruzeiro estava operando num castelo de cartas. A falta de responsabilidade fiscal dos dirigentes havia cobrado seu preço. O clube tinha um elenco milionário, estrelar, mas não conseguia honrar os compromissos com esses jogadores. Com um endividamento de mais de R$1 bilhão, a Raposa tornou-se o exemplo de como o modelo de clube social não suportava mais o futebol profissional de alto nível. E naquele momento se começou um debate. Afinal, esse modelo de associação civil sem fins lucrativos tinha uma falha estrutural. Dirigentes geriam recursos bilionários sem responder com seu patrimônio pessoal pelas perdas. Ou seja, ele podia fazer a cagada que ele quisesse, porque ele nunca ia ter que responder por aquilo. E o que muitos faziam era comprometia o longo prazo para conseguir resultados a curto prazo e sair bem na fita. E é aí que começa a se discutir a lei das SAFs, a Sociedade Anônima do Futebol, para criar um novo mercado do futebol, profissionalizar o setor e oferecer segurança jurídica para que investidores trouxessem muito dinheiro para os clubes. Mas você ainda tinha um grande problema aqui. E era um dos pontos mais sensíveis dessa nova legislação. Algo que permitiu ao Cruzeiro sobreviver pós-rebaixamento. Afinal, o que você faria com o passivo histórico? Imagina, você chega, um investidor querendo colocar muito dinheiro em um clube, mas você pega um Cruzeiro com uma dívida na casa de R$1 bilhão e aí você precisa assumir essa dívida? Isso tornaria inviável a entrada de qualquer um. Mas o artigo 99 da Lei Geral das SAFs vem para proteger isso. Ou seja, a nova empresa
não responde pelas obrigações do clube original anteriores à sua constituição, exceto quanto às atividades específicas do seu objeto social e de acordo com as regras de dividendos e receitas. E é esse artigo que permite a entrada de Ronaldo Nazário como o sócio do Cruzeiro, o homem que compra a SAF do clube. Mas voltando ao cenário da queda, o Cruzeiro é rebaixado no fim de 2019. E no ano de 2020 ele passa ainda como um clube social e não consegue subir da Série B para a Série A novamente. No ano de 2021, o Cruzeiro continua como um clube social, mas é naquele ano que passa a Lei Geral das SAFs. E em novembro de 21 é quando o Ronaldo Fenômeno compra o clube que o revelou para o futebol brasileiro. Naquele que foi o primeiro movimento de um clube de grande porte nesse sentido. E que trouxe um choque de gestão para o clube. Enquanto muitos imaginavam que a SAF chegaria naquele modelo da Premier League, com gente colocando dinheiro a rodo, Ronaldo trouxe uma gestão profissional, sem cometer loucuras, mas que foi colocando a casa no lugar e que conseguiu atingir o seu primeiro grande objetivo, que era levar o Cruzeiro de volta para a elite do futebol brasileiro. O sucesso inicial da reestruturação que o Ronaldo promoveu no Cruzeiro serviu de vitrine para outros clubes. Então Botafogo, Vasco, Bahia, Coritiba, todos seguiram o modelo das SAFs. E provavelmente nós ainda vamos ver outros clubes grandes aderindo a esse modelo aqui no futebol brasileiro. Porque muitas dessas grandes equipes estão trabalhando naquela mesma forma que o Cruzeiro trabalhava. O dirigente compromete o caixa futuro para cuidar do seu agora e tentar deixar uma imagem bonita. E o mais interessante dessa história é que um áudio de 1 minuto e 20 no WhatsApp sobre 60% do salário acabou forçando a maior mudança jurídica no esporte brasileiro desde a Lei Pelé. Em resumo, o áudio do Thiago Neves, ele não apenas rebaixou um gigante, ele provou que o futebol brasileiro precisava deixar de ser amador para sobreviver. Sem esse trauma de tudo que aconteceu com o Cruzeiro em 2019, talvez a Lei Geral das SAFs nunca tivesse sido aprovada. Talvez ela ainda tivesse engavetada. E muitos clubes ainda estariam em uma situação delicada no futebol, à mercê de dirigentes amadores. E você, como você enxerga o impacto das SAFs no futebol brasileiro? Você acha que foi uma boa? Você acha que ela tem defeitos? Deixa a tua opinião aí nos comentários que eu quero saber. E se você ficou nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal. Se puder deixar um like, se inscrever aqui, você me ajuda muito. E fica aqui meu grande abraço.